Agora a gente vai falar de um tema que muita gente gosta: vinho. Uma pesquisa acaba de revelar que os brasileiros bateram recorde em consumo da bebida em 2025. Estamos falando de 440 milhões de litros, enquanto o consumo global recuou 2,7%, segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, OIV. Assunto para a âncora do CNN Agronews, Isadora Camargo. Bem-vinda, Isadora. Um brinde aqui para você, mas aqui não é vinho, porque é apenas 4 da tarde, talvez mais tarde. Brinde para você com água. Brinde, água que vai se transformar em vinho, porque vinho para o brasileiro já não é mais ocasião especial, né, Débora? Muito legal a gente falar sobre esse tema. Vim falar de tema bom e que aquece a economia no Brasil. Olha só que interessante o que a organização OIV demonstrou, né? Mencionou, até anotei os números principais. Você falou de 440 milhões de litros de vinho que aumentaram no consumo do brasileiro e que foi na contramão do que aconteceu no mundo, porque o consumo mundial caiu quase 3%. Essa queda mundial, ela tem muito a ver com França, com Estados Unidos, mas também com uma mudança de comportamento geral no globo das pessoas bebendo cada vez menos bebidas alcoólicas. Não acontece isso no Brasil e a gente tem algumas possibilidades porque o brasileiro está bebendo mais vinho. Claro, tem aí um acesso ao mercado que melhorou e também, principalmente, a produção vitivinícola no Brasil aumentou e desde 2024 vem sustentando boas projeções. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, que é o coração do vinho nacional, tem aí uma possibilidade de ter mais de 900 mil quilos de uva para vinho só nessa safra que vem agora em 2026, que vai ser comercializada este ano e no ano que vem. Isso porque o clima ajudou as vinhas lá do Rio Grande do Sul. Mas o Brasil também deu uma acelerada em IGs, que são as indicações geográficas para vinhos. Então, além do Rio Grande do Sul, a gente está falando de produção no Vale do São Francisco, em Pernambuco, em Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha chamada Espírito Santo do Pinhal, tem ganhado destaque nas produções de uva por causa de uma técnica da Embrapa chamada dupla poda. Então, você consegue fazer com que a uva seja plantada no inverno. Então, normalmente a colheita é em fevereiro e março. Na dupla poda, a colheita acontece agora nos meses invernais do Brasil. E aí você tem mais produção de vinho e isso tem estimulado o consumo. É claro que a OIV, essa instituição, ela não olha a compra necessariamente de vinhos importados, de vinhos portugueses, que hoje são os mais baratos do mercado para o brasileiro, porque são os que entram com maior escala aqui no Brasil. Mas, claro, monitora o consumo per capita. E aí a gente tem essa possibilidade de que a indústria de vinhos nacionais tenha entrado num movimento de expansão, com mais rótulos, com mais qualidade, e a gente tem aí o brasileiro querendo consumir não só vinhos internacionais, mas vinhos do seu estado, às vezes. E aí é bem interessante também dizer, eu anotei uns números aqui para passar para a nossa audiência, que o Brasil, nessa pesquisa, ficou em segundo lugar da América do Sul de local que mais consome vinho, atrás apenas da Argentina, que tem uma cultura de produção vinícola muito mais consolidada que a nossa. Esses 440 milhões de litros consumidos, para nós, é um recorde histórico, só que ainda é muito pequeno atrás dos países que são produtores de vinho tradicionalmente. Quando a gente fala de França, por exemplo, que teve uma queda de consumo, Portugal, que também teve uma leve queda de consumo, a gente está falando de países que tradicionalmente consomem mais vinho, porque tem um largo da história aí de acesso também mais facilitado desta bebida, que também barateou no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, de acordo com a organização, 10 principais mercados mundiais registraram as quebras, por isso o Brasil na contramão. Vou citar para vocês que os Estados Unidos caiu 15% em consumo de vinho, aliás, de produção global, né? Caiu 15% a produção global e aí com isso os Estados Unidos teve uma redução de consumo de vinho de mais de 4%. Na Europa, que são os países produtores, eu citei a França, que registrou uma redução de 3,2%, aí tem logo em seguida a Itália, que também registrou
Aliás, em seguida não, a Itália registrou quase 10% de redução de vinho e a Espanha caiu quase 5% de consumo de vinho. São países estratégicos para a produção europeia que exportam muito para o Brasil, mas estão entrando nesse comportamento de menor consumo e sim, segundo uma outra consultoria chamada Mordor Intelligence, é um comportamento natural dos 35 mais de consumir cada vez menos bebidas alcoólicas. Mas um último dado interessante é que o Brasil vai ter uma consolidação a posteriori no mercado de vinho, porque é um mercado que vale no mundo mais de 400 bilhões de dólares. Então, o Brasil aumentando produção, aumentando também área de plantio de vinhas, não só no Rio Grande do Sul, mas agora espalhadas por outros estados, tem chance de abocanhar ainda mais e consumir mais vinho, Débora. Muito obrigada, Isadora Camargo. Adorei o papo sobre vinho e um dia a gente marca, quando você vier aqui para Brasília, faço questão de convidá-la. Obrigada, minha amiga. Bom trabalho para você. Combinado para você também. Até lá.